Bom, dando sequência ao nosso webcast, qual a missão do Evandro à frente do Ceará e do próprio Ceará nesse ano de 2011? Eu penso assim, com toda humildade, que Deus me colocou no Ceará como instrumento para tentar reerguer um clube que estava praticamente morto. E eu, capitaneado pela gente, ele nos colocou pela gente, ele nos colocou lá no Ceará. Claro que não é apenas a minha pessoa, porque se fosse eu sozinho eu não teria feito nada. É um grupo de pessoas, são várias pessoas ajudando, trabalhando, e talvez ele tenha me utilizado como um instrumento para capitanear esse grupo. Então eu acredito que essa tenha sido a nossa missão maior, e claro que cada dia essa missão, a responsabilidade vai aumentando, mas assim, eu sou muito tranquilo e muito pé no chão em saber que tudo tem um início, um meio e um fim. E não sei se esse fim está próximo, mas te afirmo que eu não tenho uma vaidade nenhuma em quando chegar esse momento em dizer, não, minha missão acabou, tem que vir outro, e a gente ficar na retaguarda. O que você sente no seu íntimo, você pretende continuar à frente do Ceará por mais uma gestão? Assim, todos vocês sabem que eu participei agora das eleições, nós disputamos as eleições agora últimas eleitorais, né? Tivemos essa disputa, e no transcurso, né, desse período, algumas pessoas tentaram colocar que eu estava me candidatando apenas para tirar algum proveito e que eu ia deixar o Ceará. E naquela época eu disse, e não de público, mas eu fui ao presidente do Conselho Deliberativo do clube e coloquei uma situação onde eu ratifico agora que o meu mandato no Ceará ia acabar no final de 2011, mas que naquela época, há 3 meses atrás, eu já estava colocando o meu nome à disposição do Conselho Deliberativo, que se caso assim eles desejem, eu já serei candidato ao biênio 2012-2013, independente de ganhar ou perder as eleições. Para ficar uma coisa bem clara, porque as pessoas, quando querem macular, denegrir a imagem das pessoas, é muito fácil você denegrir a imagem das pessoas, principalmente no futebol. Agora, quando o reconhecimento, que é um pouco mais difícil, certo? E naquela época eu disse isso, porque estavam tentando denegrir minha imagem. E eu ratifico, perdi a eleição, mas eu ratifico que, se caso o corpo de conselheiros desejarem, eu continuo para o ano de 2012-2013. Se não, não tem problema. Se tiver um outro, pode ter certeza que eu não irei disputar. Eu saio e irei apoiar aquele que for melhor para o clube. Falar em eleição, presidente, se sentiu assim frustrado, porque a maior parte do eleitor, obviamente, é um torcedor alvinegro. Por tudo que você fez no clube, você acha que a resposta que teve nas urnas foi satisfatória? O que tu pensa em relação a isso? Não, eu não me sinto frustrado de forma nenhuma, pelo contrário. Eu acho que a torcida do Ceará, ela reconheceu o nosso trabalho. Nós tivemos quase 32 mil votos, 31.850 votos, é muito voto. E eu tenho certeza que boa parte dessa votação veio da torcida do Ceará. Então não me sinto frustrado de forma nenhuma. No primeiro momento, se você me perguntar, no calor ali, nas primeiras 48 horas depois da eleição, você fica um pouco baqueado, você fica um pouco magoado, mas é natural, é normal. Eu vejo que eu não tenho nenhum tipo de decepção nem de frustração, e não me arrependo em absolutamente nada. Nem estar presidente do Ceará, nem ter sido candidato. Muitos poucos, mas alguns torcedores, eles ficam perguntando, poxa, por que você saiu candidato e tal? E eu respondo para eles, no dia que você for presidente de um clube como o Ceará, você terá a resposta. Hoje o Ceará não tem um apoio político, o Ceará não tem, para nós conseguirmos qualquer coisa, pequena que seja, nós não temos abertura. Então o Ceará precisa, uma instituição grande como o Ceará precisa de representantes. E eu não me arrependo em absolutamente nada. Porque eu não fui eleito, eu poderia estar chateado, mas não existe isso. Eu estou pelo contrário. Eu sou muito grato à torcida do Ceará, porque dos 31.850 foram 24 mil votos aqui em Fortaleza. 24 mil votos somente em Fortaleza, então é muito voto. E eu só tenho que agradecer.
Presidente, qual é o teto do Ceará em termos de salários para os jogadores agora para 2011? Você já estipulou isso aí ou vai depender muito? Xande, eu não acredito nessa história de teto salarial no futebol. Teto salarial, quando você pensa em estipular, quando você leva 3, 4 pancadas, não existe teto salarial. Então eu não vejo dessa forma. Eu tenho um teto de valor global de folha que eu posso pagar, certo? E é natural que jogadores A, B ganhem mais do que um C e do que um D. Isso é natural, isso é normal no futebol, como em qualquer empresa, em qualquer organização, isso é natural. Então a gente não traça, não, o salário máximo vai ser X. Eu não trabalho assim, eu trabalho em cima de um valor global de folha de pagamento para os nossos jogadores. Isso aí eu tenho que trabalhar porque eu não posso passar de um certo valor, porque na hora que eu passar, eu vou estar extrapolando os meus limites e eu vou ter problemas. E isso aí, a resposta é muito fácil para quem não acreditar, é muito fácil. É só você pegar, desde quando nós assumimos o clube, se existe algum atraso salarial. Se não existe, é porque existe um planejamento. Se existe um planejamento, é porque existe uma organização em cima de folha de pagamento de jogadores e funcionários. Evandro, de onde virão os recursos financeiros para o Ceará nessa temporada de 2011? Bem, parceiros, patrocinadores, nosso torcedor oficial. A Neoquímica continua no Ceará, a Pênalti continua com o Ceará. Pênalti, Neoquímica, Mototrax, certo? Continuam. A Prefeitura Municipal já está acenando o interesse de permanecer, certo? O Governo do Estado também já acenou o interesse de permanecer. Então, são os patrocinadores e parceiros e o nosso torcedor oficial. Com relação à renda, receita de jogos, eu estou considerando que será ínfima, se houver. Porque nós praticamente não vamos ter nesses primeiros 60 dias, nós não teremos o presidente Vargas, provavelmente. Nós deveremos jogar, ainda vou contactar com o pessoal lá de Horizonte para ver se eles liberam o estádio de lá para que o Ceará vá jogar em Horizonte. Nos primeiros 60 dias, provavelmente, devido a essa questão da prefeitura. Então, eu não estou nem contando com receita a nível de estádio, porque acho pouco provável. Por falar nessa falta de estádio, qual é o estímulo que você pode dar ao programa de sócio torcedor, presidente? O maior estímulo que o nosso sócio torcedor oficial pode ter é saber que o Ceará participará de 3 competições nacionais, 2 nacionais e 1 internacional, sem contar com a regional. Nós participaremos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro e disputaremos uma competição, a Sul-Americana ou Internacional. Então, não tem estímulo melhor. Estímulo melhor do que esse, saber que o Ceará estará aqui jogando novamente contra grandes clubes do futebol brasileiro. Então, esse eu acredito que seja o maior estímulo para o nosso torcedor. Antes de falar em contratações, Evandro, vamos falar de alguns jogadores que estão em Porangabuçu. Eu queria que você dissesse como é que fica a situação desses atletas, no caso, começar pelo Clodoaldo. Clodoaldo, ele acabou de ser renovado o contrato dele, renovamos hoje o contrato dele por mais esse campeonato cearense. E depois do campeonato cearense a gente faz uma avaliação de sua permanência para o brasileiro. Então foi renovado o contrato do Clodoaldo para o campeonato cearense. Além do Maracanã. Vamos estudar. Adilson. Estamos estudando. Goleiro Adilson. Foi renovado o contrato do Adilson. Aqui fica também a situação do Diego Sacomã. Diego Sacomã, o Corinthians hoje deu a resposta que irá contar com o jogador, ou seja, ele não voltará para o Ceará. O Geraldo. Tem até amanhã vamos definir essa situação do Geraldo. Vamos aguardar até amanhã, sexta-feira, para a gente ter uma definição final sobre se ele fica ou não no Ceará. Qual é a pendência, Evandro? Salarial. Está muito distante aquilo que ele quer daquilo que o Ceará se propõe a pagar. E em relação ao volante Michel, que foi sondado por alguns clubes, como é que fica a situação do Michel? Normal, tem contrato até final do ano que vem. E hoje eu posso dizer, eu até então sempre disse que não teve nenhuma proposta oficial do clube. Hoje nós tivemos uma oficial. De qual clube? Do Atlético Paranaense. Só que a proposta que ele quis, nós não aceitamos, que ele queria permutar o Michel por jogadores do Atlético Paranaense. E aí eu não tenho interesse. E o zagueiro Fabrício, Evandro? Não teve nenhuma proposta para o zagueiro Fabrício. Em relação ao Misael, continua no clube, tem contrato até por mais 2, 3 anos. É isso, Evandro? É isso. Bom, e em relação às contratações, eu gostaria de saber primeiramente, até para desmistificar, se você recebeu realmente a proposta do atacante Ciel, se isso é verdade. É verdade. Ele entrou em contato com você ou a diretoria do Ceará entrou em contato com o jogador? O Ciel, desde quando saiu daqui, ele nunca perdeu contato comigo, ele sempre me ligava.
certo? E eu tentava sempre orientá-lo, enfim. E quando foi agora, ele me ligou há pouco tempo, uns 15 dias atrás, aproximadamente 20 dias atrás, e nós estávamos conversando e ele demonstrando o interesse de vir para cá. Mas que posteriormente isso não terminou sem vingar, porque ele está indo para o exterior. Salvo engano, ele está indo para a Arábia. Caso ele não fosse, ele voltaria para o Ceará? Não sei. Futebol a gente nunca pode dizer não. Em relação aí o Mota e o Magno Alves, já está até meio batido, né? Porque vai depender ainda da liberação da Coreia, no caso do Mota. E o Magno, o que você está aguardando ainda, Wanda? O Magno, eu estou esperando, ele ficou de me dar uma resposta, o empresário dele, até amanhã, sexta-feira. Vamos aguardar. Caso o Magno Alves não venha, Wander, tem um plano B para substituir a ausência que esse jogador fará? Temos. Vamos aguardar, mas nós temos. Você agora, estamos em meados de dezembro, você já tem alguns nomes de alguns jogadores contratados? Eu só considero contratado quando o jogador está de contrato assinado. Então eu posso dizer que não tenho. Mas nós já acertamos verbalmente com 2 jogadores. Como é que é a tua relação com esse, principalmente quando chega essa época do ano, com um empresário de jogador, com jogadores, se oferece? Como é que fica isso aí, Wanda? O que tu pensa em relação disso no futebol? Normal. Você está num período de entre-safra. No período de entre-safra eu vejo através de 2 vertentes. Primeira vertente, a vertente do empresário, do jogador de futebol, jogador de futebol. Ele, nesse período, ele vai correr para o mercado oferecendo os mais diversos jogadores. E os clubes irão avaliar esses jogadores se querem ou não. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente, a da imprensa. Como não tem o dia a dia dos clubes, a imprensa fica ávida por notícias. E esse período, por ser de entre-safra, e um período eu particularmente acho que o dirigente deva ter muita responsabilidade, porque como a imprensa fica com uma vontade muito grande por notícias, você tem que ter responsabilidade para passar essas notícias. Você não adianta passar dizendo que contratou jogador A sem ter contratado. O que acontece, normalmente isso acontece no futebol. Se você pegar historicamente, inclusive aqui no estado do Ceará, historicamente os dirigentes anunciam que contratou jogador A ou B sem ter ainda assinado e depois de alguns dias outro clube vem e tira esse jogador que outrora foi passado para a imprensa que tinha sido contratado, quando não foi.